Shavuatov, meus amigos, quem está falando aqui é o seu parceiro de estudo, Yosef Moshe. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de semana passada, que foi estudo em Introdução à Torá, iniciando na Torá. Foi onde eu mostrei para vocês a importância da Torá e etc. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto mais profundo e esse vídeo vai demandar mais tempo que o vídeo passado. Então, se você não consegue ainda assistir muito tempo de vídeo, e não tem muita paciência, assista um pouco hoje, um pouco amanhã. E é bom que você assista até assim bem devagar para você digerir, porque tudo que eu vou passar aqui para alguém que está no cristianismo ou em qualquer religião é coisa nova. E esse estudo é voltado para você. Eu não estou aqui para falar para judeu. Eu estou aqui para falar para você que ainda não conhece o Elohim de Israel. Então, veja tudo devagar e com calma. Analise tudo que eu vou falar. Ok? Então, o título do nosso vídeo é A Diferença entre o Gentil e o Israelita. Esse é o título, esse é o primeiro tópico. E aqui a gente vai abranger muita coisa até a Brit Hadashah, que é o vulgo Novo Testamento, tá bom? Que vocês saiam daqui abençoados com o perfeito entendimento, ao ponto que se alguém te perguntar alguma coisa, você saiba se responder, ok? Então vamos lá, vamos dar início. Eu estudei alguns dias aí para estar fazendo esse estudo. Primeira coisa que eu tenho para dizer: a Torá sempre existiu, como eu expliquei antes, né? Sempre ela existiu e às vezes as pessoas assimilam, né, com o Monte Sinai. Não, a Torá não sempre existiu. Agora que você já sabe que é a Torá, né? A Torá não sempre existiu. A Torá foi ortogada no Monte Sinai, com Moshe Rabbeinu. Não, meu querido. E isso, se alguém te ensinou isso, ensinou errado. Porque como eu expliquei, a Torá está em tudo, em todos os lugares. Inclusive até no livro de Gênesis tem uma clara evidência da Torá. Porque lá em Gênesis, eu vou estar mostrando para vocês aí, está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Significa isso: o Eterno, no princípio ou no principal, o Eterno criou os céus e a terra. Pois então, como vocês estão vendo aí no verso, não sei se vocês sabem ler o hebraico, mas vou colocar a tradução para vocês aí. Nós temos Bereshit bara Elohim et. Essa palavra et não se acha uma tradução perfeita, ok? Até hoje, né, os estudiosos não chegaram à conclusão do que esse realmente significa et em hebraico, né? E tanto que aqui, né, no meu software, o Bíblia Português, que ele mostra até a versão em hebraico, não tem tradução, né? Pela dúvida eles não colocam nada. E por quê? Porque as duas letras que compõem esse et são duas letras que vão nos revelar um segredo. As duas letras que vocês veem é o Aleph e o Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, do Aleph Beit. E o Tav é a última letra, né? Então, o que está dizendo? Literalmente, do princípio ao fim. É literalmente todas as letras do alfabeto hebraico, ou melhor, toda a palavra. Então, o que está escrito? No princípio criou o Eterno, Aleph Tav, a Torá, a palavra do Eterno. Todas as letras, do Aleph ao Tav. A Torá, ela é também assimilada ao Aleph Tav, né? Em todo o livro da Torá, ou você que chama do vulgo Bíblia Sagrada, né? Ela é referenciada como Aleph Tav, né? Que é a primeira ou a última letra. Então, até no Gênesis nós vemos um claro apontamento que Hashem criou primeiro a Torá. Isso é um conhecimento judaico para que qualquer criança judaica sabe que a Torá sempre existiu, como eu expliquei no vídeo passado. E o que eu quero começar? Eu quero falar de Mashiach. Isso mesmo, você aí que acha que eu sou ortodoxo e não creio no Mashiach, você está enganado, porque eu creio no Mashiach. Mashiach, Yeshua. Alguns falam Yeshua, alguns falam Yehoshua, alguns falam, né, o nome não interessa, o nome no hebraico ele quer dizer significado. E eu estou falando daquele que veio
que é filho do Eterno e foi o Cordeiro do Eterno. É desse que eu estou falando, Yeshua. E ele diz também, eu sou o Aleph Tav. Aí você vai falar assim, eu nunca li isso no Novo Testamento. Sim, porque o Novo Testamento foi traduzido para o grego. Mais uma informação para que você não sabe. Muitos aí, até já vi, sinceramente, até professores de faculdade falando que o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Isso é um absurdo. Se você pegar o livro de Eusébio de Cesareia, né, e o livro de Orígenes, que são os pais da igreja, entre aspas, né, do cristianismo, eles mesmos vão citar que o Novo Testamento foi escrito primeiro em hebraico. Eu vou até colocar uma citação deles aí, só nem vou dar o trabalho de ler, porque isso para mim, né, quem fala que foi escrito em grego não está muito bem de estudo. Foi escrito em hebraico, porque foi escrito por judeus, e é óbvio que iria ser escrito em hebraico. Os gregos não tinham toda essa preocupação em escrever coisas. O que o grego preservava como cultura deles era a fala, o dom da fala, o governador, o fulano, o ciclano, né? Esse poder de fala. Quem gostava de escrever as coisas sempre foi o meu povo, o povo judeu, o povo israelita, o povo que saiu do deserto, do Egito, ok? Então, lógico que foi escrito em hebraico. E eles traduziram Aleph Tav para as duas letras em grego, que seria alfa e ômega. Só que quando se traduz para o grego perde o significado, né? Porque alfa e ômega quer dizer muita coisa. É muita filosofia em cima de alfa e ômega, né? Que é o universo, é uma coisa que foge. O que realmente o Mashiach quis dizer, segundo o conceito hebraico, é: eu sou a Torá. E eu vou provar isso para você. Porque o Mashiach, no conceito hebraico, ele é a Torá viva. Olha só como a Torá não é só um livro. Ele é o que mantém e sustém. Ele é o ponto de encontro em que mantém e sustém o mundo, quer dizer, o eterno. Ele é o elo que liga o eterno ao nosso mundo. Ele representa o eterno aqui, já que o eterno não pode ser uma pessoa só. Okay? Tudo isso aqui é no campo da filosofia. Mas vamos logo direto à palavra. Está escrito lá em Apocalipse, no livro de Revelações, né? Escrito pelo apóstolo Yohanan, lá no capítulo 19, no versículo 13, está escrito: sobre Yeshua, ele está vestido com um manto tingido de sangue. Isso aí está falando sobre Gog e Magog. E o seu nome é a Torá de Elohim. Na sua palavra, na sua Bíblia pode estar escrito a palavra, porque está traduzido para o português, quer dizer, já é a terceira tradução. Do hebraico para o grego, do grego para o latino e do latino para o português. Já é a terceira tradução. Então por isso está escrito palavra. Então o nome do Mashiach é a Torá do Eterno. Mais uma prova que ele é a Torá do Eterno. E lá no livro de Baruch diz assim: depois disso, isso falando sobre os tempos do Mashiach, apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Ela é o livro dos profetas do Eterno, a Torá que subsiste para sempre. Qual é a profecia de Baruch? Está lá em Baruch 3:38 e 4:1, que a Torá viraria uma pessoa, ela se encarnaria, ela seria uma pessoa andando entre nós. Né? A Torá é o Mashiach. Aprendam isso desde o princípio. Não está escrito isso lá em 1 Yohanan? Fala: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Hashem, e a palavra era uma autoridade. Não que a palavra era um criador, mas a palavra era uma autoridade. Não é isso que está escrito lá? Então, aprendam de uma vez por todas que isso vai ser muito, 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 muito preciso daqui para frente, que Mashiach é Torá. Torá é Mashiach. Mashiach diz: eu sou o pão da vida. A Torá também está escrito que a Torá é o pão da vida. Mashiach diz: eu tenho a água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. A Torá sempre foi comparada à água também. Então Mashiach e Torá é a mesma coisa. Espero que isso fique claro daqui para frente. Vamos para o próximo. A Torá foi ensinada a Adão. Isso, se não me engano, eu falei no vídeo passado. Essa era a conversa dele com Hashem todos os dias. Uma prova
que isso realmente aconteceu, né? Porque é muito fácil falar. Qual é essa prova? O holocausto de Abel. Como que Abel iria oferecer um holocausto ao Eterno, né? No caso Caim e Abel, se não se sabia como oferecer? Você já leu o livro de Levíticos, Vaikra? Quantas e quantas regras são necessárias para o abate de um animal? E lembre-se que o que é errado para o Eterno sempre vai ser errado. O Eterno não ia aceitar que Abel pegasse um animal, matasse de qualquer forma, causasse sofrimento àquele cordeiro, né? E oferecesse a Hashem. Isso tornaria ele impuro. Hashem também não ia querer que Abel pegasse um animal coxo, um animal não sei o que. Isso tornaria o impuro. E outra, onde que Abel aprendeu que ele teria que oferecer um cordeiro? Com Adão. Então esse conceito prova que tanto Adão quanto Abel poderia também não saber da Torá inteira, mas eles já sabiam boa parte da Torá, do que era certo aos olhos do Eterno. Uma outra prova, Noah, né? Quem já leu aqui o livro de Noah sabe que o Eterno pediu para ele separar os animais puros e impuros. O que é um animal puro? Eu não sei. Será que tem gente que pensa que... Eu já vi pessoas pensando que animal puro é um animal que te torna pecador, assim, no quesito, né, metafísico. Tipo assim, é um animal que você não pode chegar perto porque ele vai te dar uma energia ruim, algo, né, uma mágica. Mas não é isso exatamente. Tem sim o plano espiritual. Mas o que é um animal puro? É um animal que é sujo. É um animal que você vai comer e vai te fazer mal, vai contaminar o seu corpo. O porco mesmo é um animal que não soa, é um animal que não faz digestão, é um animal que come de qualquer coisa. Não é à toa que nossos antepassados passaram muito mal com o porco. O porco mudou, né? Hoje o porco rosa, há 2000 anos atrás não existia porco rosa, todos os porcos eram pretos. Esse porco rosa que a gente come foi inventado em laboratório, mas mesmo assim não deixa de ser porco, né? Isso faz mal, não tanto como antes, mas ainda faz mal. Então, o animal ele é puro ou impuro se ele faz mal. Quer dizer, o animal só pode ser puro ou impuro para comer, literalmente. O cavalo é um animal, segundo Levíticos 11, que é lá onde você vai achar, que ele é impuro. Mas montar a cavalo te faz impuro? Não. Ter um porco na sua fazenda vai te fazer impuro? Não. Tocar num porco vivo te faz impuro? Não. O animal só é impuro ou puro quando se come. E Noah sabia separar o animal impuro e impuro. Hashem só falou para ele: separe na arca os animais puros dos impuros. E você vai ver que Noah levou, se eu não me engano, foram 5 pares dos puros e 2 pares do impuro. Você vai ver no Sefer Bereshit, Gênesis, sobre isso, ok? Aonde está o Shabat, por exemplo? Está lá nos 10 mandamentos do Shabat, né? Não farás nada no meu dia, no meu santo dia. Quando que foi santificado o Shabat? O Shabat foi santificado na criação. Quando Hashem disse: eu vou descansar, vou cessar, né? Traduzido da melhor forma, nesse 7º dia, ok? Eu vou cessar. Então, esse dia se tornou santo. Será que Adão trabalhava nesse dia? Não, não trabalhava. Nem Adão, nem Noah, nem Enoque, nem ninguém, né? Todos eles descansavam no 7º dia. Por isso que está na Torá, nos 10 mandamentos. A Torá ainda não havia sido escrita, mas desde esses tempos já existia todos esses conceitos. Eram levados de um homem para outro através de voz, oralmente. Como você aí que está me assistindo ensina teu filho: olha, você não rouba, você não mata, você não sei o que. Eles diziam: você não trabalha no Shabat. Você quer abater um animal? Eu vou te ensinar a abater um animal. Você quer comer um animal? Não vai comer barata, não vai comer rato, ok? Aí alguns podem até perguntar: mas lá, depois que Noah desce na arca, Hashem fala para Noah: olha, vocês podem comer de tudo que se move. Mas tem um segredo naquela parte em que Hashem fala para Noah das folhas verdes. Você pode ler lá na Torá. Que ele dá para Noah
as folhas verdes para que se comam. O que significa que nem todas as plantas fazem bem, né? Tem plantas que são venenosas. Noa não poderia comer essas plantas. Então Hashem deu as plantas verdes. E os animais, da mesma forma que havia diferença entre plantas verdes, haveria diferença entre os animais, né? Noa sabia o que era comida e o que não era comida. Ele já sabia separar isso. Não havia necessidade de Hashem especificar de novo. Ok? Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso bem mais a fundo, abrindo o livro, que eu acho que essa questão merece isso. Então, vamos continuar. Outros homens fizeram governos mundiais e ensinaram a Torá. Por exemplo, Enoque. Está constado lá no livro dos Justos, é o mesmo livro dos Justos que a Torá faz referência, que está no meio do povo de Israel até hoje. Esse livro é lido até em sinagoga. Que Enoque, ele teve um governo mundial. E Enoque ensinou a todos os homens como agradar a Hashem. Como que ele fez isso? Com a Torá, com os ensinamentos, né? Os homens viviam 900 anos. Por que eles viviam 900 anos? Para ter tempo de acumular conhecimento e distribuir esse conhecimento aos filhos. Por isso que eles viviam tanto. E conforme foi passando os anos, foram vivendo menos e menos. E hoje nós temos a Torá escrita, né? Vamos continuar. Agora falando sobre a ortoga da Torá, no Monte Sinai, né? No Sinai, quando foi ortogada a Torá, nossos sábios falam, e toda a nossa Torá oral, transmitida oralmente, fala também, que essa Torá, Moshe teve o trabalho de ortogar ela em 70 línguas. 70 é um número simbólico que significa que foi ortogado em todas as línguas da época. Todas as línguas da época eram ao todo 70 línguas. Então a Torá foi ortogada em 70 línguas. E por que isso? Porque tem antes de eu explicar, né, eu vou ler um comentário que está escrito lá em Hidushei Harim, que é uma parte da Torá oral, que diz assim: Hashem sabia que um dia os judeus se encontrariam espalhados pela face da terra, em meio às outras nações. Ao explicar a Torá em todos os idiomas, Hashem assegurou que em cada terra, em cada povo, haveria uma centelha de Torá. O que significa isso? Hashem deu a Torá, ofereceu a Torá para todas as nações. Todos os homens deveriam obedecer a Torá. Mas todos rejeitaram por algum motivo. Um rejeitou porque está escrito na Torá que Abraham deu ouvido a Sara. Peraí, não, aqui no nosso reino não pode dar ouvido à mulher, não. O que é isso? Aqui nós somos machistas. Mulher não tem voz aqui, né? Que nem acontece em outras religiões. Mulher é qualquer coisa. Mas a Torá diz que Abraham deveria dar ouvidos. Alguma vez deu ouvido, deu errado, e a outra ele deveria dar ouvidos para dar certo. Outros dizem, não, a mulher tem que ser submissa ao homem. Não, aqui nós somos feministas, não tem essa de ser submissa, né? Como é o caso, por exemplo, da nossa nação, né? Então, eles rejeitaram a Torá na época. E o único que aceitou foi o povo de Israel, que foi ortogado no Monte Sinai. Mas, inicialmente, o plano do Eterno era para todas as nações obedecerem a Torá. Mas elas rejeitaram a Torá. Isso é extremamente importante. Vamos continuar. Em Eclesiastes está escrito. Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Hashem e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Hashem há de trazer juízo a toda obra, e até tudo o que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Bom, onde está escrito todo homem, é o dever de todo homem, está escrita a palavra em hebraico Ha'adam. Significa que todos os filhos de Adão. Então, guardar os mandamentos, mitzvot, literalmente em hebraico mitzvot, que é o mitzvot da Torá, os mandamentos da Torá, é dever de todos os homens, de toda a humanidade, guardar esses mandamentos. Não é só do israelita, ok? E por causa disso, né, muitos povos, por causa dessa rejeição da Torá, se tornaram idólatras, começaram
O politeísmo nasceu quando eles rejeitaram a Torá. E só Israel era monoteísta. Israel virou monoteísta graças aos patriarcas, que nem Avraham, né? Avraham foi o precursor, depois do dilúvio, depois da morte de Noé e Shem, do monoteísmo, ok? Depois de Shem é Avraham e dá início ao povo de Israel, ao monoteísmo. E as nações viraram todas politeístas, né? Todo mundo virou idólatra. Israel deve então ser a luz para as nações e ensinar como se deve agir. Israel, então, agora tem um novo pacto com Hashem, que é o pacto de Avraham. O que isso quer dizer então? Quer dizer que só o judeu, só o israelita pode conhecer o Eterno? Então quer dizer que eu que nasci em outra nação, acabou para mim? Eu já estou perdido? Não tenho o que fazer? Não. Desde sempre, desde a criação, sempre se pôde converter-se ao Elohim de Israel e virar povo de Israel. A partir do momento que você rejeita a idolatria, você se torna um Ger Toshav. O que significa isso? É um justo entre as nações. E reconhece o Elohim de Israel como um, você já é filho de Israel. Você já é filho de Avraham. Você tem a fé de Avraham. Qual é a fé de Avraham? O Elohim único. Não existe outro, não é um que é três que é um, é aquela bagunça. Existe Hashem, o único criador do universo, e acabou. O resto é o resto. O resto não é Hashem. Hashem é um só. Né? Como está escrito lá no Shema Israel. Quem fez o Shema Israel? O Jetro, a Ruth, o rei Kizar, Terá, que foi pai de Avraham, Raabe, Caleb, a esposa de Yosef e uma coisa até que... E um cara aqui que você vai até ficar impressionado que se converteu ao Eterno. Nero, rei de Roma. Rei não, desculpa. Governador. Nero, ele também se converteu ao Elohim de Israel. Né? Todas essas pessoas deixaram de ser pagãs, viraram monoteístas e começaram a obedecer a Torá. Cada um no seu nível, é claro. Então, não tem essa de não ter esperança para mim. Eu gostaria de ler até outras coisas para vocês. Essas pessoas se converteram ao povo de Israel, recitaram o Shema de Israel e viveram como povo. Para você ter uma ideia, o mérito dessas pessoas foi tão grande que Raabe, dela preveio o Mashiach. Mashiach descende de Raabe. Lembre que Raabe era uma prostituta. Ok? Perguntaram para o Mashiach qual é a maior mitzvah da Torá. Vou colocar aí o versículo onde você vai encontrar isso. Aí o Mashiach respondeu: não existe maior mandamento que esse, que é: ouça Israel, o Eterno é um, o Eterno é o nosso único Elohim. Que é o Shema Israel, que está lá em Devarim, Deuteronômio 6. Não existe promessa para a nação idólatra em nenhum lugar. Você não vai achar que Hashem vai considerar os idólatras, que Hashem vai ensinar os idólatras, vai ter um lugar no mundo vindouro para a idolatria. Não existe. O mundo vindouro é só para os Bnei Israel. Por que eu estou dizendo isso? É só para aqueles que reconhecem que Hashem é um só. Aqueles que obedecem à Torá e os mandamentos. Aqueles que obedecem ao Eterno. Vamos ver isso. Será que o que eu estou falando é real? O que eu gostaria de ler para vocês está lá em Isaías 53 e 56 e eu vou ler aqui para vocês, né? Bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lançar a mão disto, que se abstém de profanar o Shabat e guarda sua mão de cometer o mal. Olha só, ele está falando Shabat, né? E de converter o mal. E não fale o estrangeiro que se houver unido a Hashem. Quer dizer, ele mesmo não nasceu entre os filhos de Israel, mas ele quer se unir aos filhos de Israel. Dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, quer dizer, aquele que não tem filhos. Eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Eterno a respeito dos eunucos que guardarem os meus Shabat. Porque o eunuco naquela época era alguém desprezado, é alguém sem descendência. E escolhem as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto. Dar-lhe-eis na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome. E filhos e filhas, o nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará.
Versículo 6. E aos estrangeiros que se unirem a Hashem para o servirem, para o amarem seu nome, sendo deste modo meus servos, todos os que guardarem o Shabat. Olha só, ele está falando de estrangeiro que guarda o Shabat. Tem muita gente ensinando aí que o tal Bnei Noah não pode guardar Shabat nem nada. Prestem atenção porque ensina assim. Não o profanando, e os que me abraçarem o meu pacto. Que pacto que ele está falando? O pacto de Avraham. Ser monoteísta, não alterar mais de um Deus, quer dizer, não ser idólatra. Sim, a esses o levarei ao meu santo monte e os alegarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para quem gosta aí de excluir, está aí um verso do profeta Isaías que destrói qualquer coisa. E tem mais uma coisa, que está lá na Torá oral, que eu gostaria que vocês lessem, no Talmud, que diz assim: a voz do Elohim no Monte Sinai fez-se ouvir em todas as 70 línguas da humanidade. Aquele que odeia o outro ser humano odeia ao Eterno. Os gentios são minha obra, assim como os israelitas são minha obra. Destruirei então os gentios em favor dos israelitas? É uma pergunta. Os tzadikim, justos, entre os gentios, terão a sua parte no mundo vindouro. Eis a questão. Então, a pessoa que é justa e está no meio das nações, ele se torna um ger toshav, que significa justo entre as nações. Aquele que não é idólatra, guarda o Shabat, né? Observa como pode. Alguns não têm a oportunidade de observar por causa de trabalho, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser explicado com o tempo. Mas que reconhecem a Torá e procuram estudar a Torá e cumprir a Torá, esse é aquele que é chamado justo. Só para lembrar que no sentido hebraico, justo é aquele que dominou a sua inclinação para o mal. É aquele que trabalhou a sua inclinação para o mal. Alguns são mais justos, outros menos justos. Mais justo é aquele que está contra aqueles que transgridem. Aí você vai falar: ah, mas o judaísmo fala que o judaísmo prega o tal do Bnei Noah. A diferença entre mim e o cara que é judeu ortodoxo é até onde ele considera a justiça. Porque para eles, o gentil que quer se unir ao povo, ele não tem que guardar Shabat, não tem que comer kosher, né, que são alimentos não proibidos. Ele só tem que reconhecer a Hashem e acabou. Mas, com a nossa exposição aqui que você viu, o gentil que quer se unir ao povo de Israel, ele tem sim que guardar Shabat e aprender a guardar Shabat. Ele tem que sim não comer carne proibida. Ele tem que sim adorar um único Elohim. Ok? Essa é a diferença. Tem que sim. Segundo as Escrituras. Aí, nós cremos no Mashiach. Aí você vai falar: ah, mas eu creio no Messias. Essa lei é para Israel. Isso aí não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Eu sou da nova aliança, né? Tem muita gente que fala isso. Eu sou da nova aliança. Tem essa negócio de Torá foi abolido. Ó, isso aí, ó. Gálatas 3:10. Acorda. Isso aí não serve mais para mim, né? Mesmo vendo o vídeo passado, tem gente que vai pensar assim. Pois então, vamos começar agora o segundo módulo, o segundo capítulo dessa aula, que é o propósito da vinda do Mashiach, né? O que mudou nisso tudo com o Mashiach? Até aqui você entendeu que o gentil, ele tem que se tornar Israel, ele tem que crer no Elohim único e obedecer a Torá, de qualquer forma, para estar no mundo vindouro. Senão ele não é um justo entre as nações, ele não vai herdar o mundo vindouro e acabou. Então, vamos lá agora ver o que mudou com a vinda do Mashiach, o Yeshua. Primeiro, vamos ver o que os profetas falam. O que o Mashiach tinha que vir e fazer. Está lá em Isaías, capítulo 2. Lê comigo. Versículo 2 também. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Eterno, no cume das montanhas, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. Quer dizer, todo mundo vai para Israel. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Quer dizer, todas as nações vão ter que aprender com Jacó.
para que já li, né? Vou me confundir. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. E ele, a Torá, exercerá o seu juízo sobre as nações, empreenderá muitos povos, e estes converterão suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, e não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde ao caso de Jacob e andamos à luz do Eterno. O que é isso aqui? Está falando do Mashiach. Qual é o que o Mashiach tem que fazer? Além de criar a paz mundial, literalmente, fazer todos os reinos deixarem as suas armas, etc., ele tem que trazer a Torá para o mundo inteiro. O propósito do Mashiach é levar a Torá ao mundo inteiro. É isso que está dizendo. E ele é a própria Torá, como eu expliquei em cima. Ele é a própria verdade, a palavra da verdade, é o pão da vida. Então ele tem que levar isso para as nações. E nós não lemos lá em cima, né, que o Goi, o gentil, ele tem que sim obedecer a Hashem, ele tem que sim voltar para deixar de ser um injusto e etc, etc. E nós não lemos em Isaías 58 que o Eterno vai dar a essas pessoas, a esses justos entre as nações, ele vai dar um lugar no templo onde o adorarão de dia e de noite? Pois é, isso nós lemos no Talmud, nós lemos um pouquinho em Isaías, mas sabe onde isso está escrito também? No Apocalipse. Agora vai cair o seu queixo. Isso também está escrito em Apocalipse. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. Em Apocalipse 7 está escrito sobre isso. Prestem atenção, porque isso aqui é uma difícil de interpretar e de perceber para quem não entende ainda da literatura judaica. No versículo 4 do capítulo 7 diz: E ouvi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, eles estão para fazer a destruição, eles vão selar 144 mil de cada tribo. Então, esses 144 mil são das tribos de Israel, são descendentes de Abraão, estão no pacto, estão na Torá, circuncidados, etc. Então ele vai dar 12 mil de cada tribo, isso ainda é novidade. Mas a novidade está no verso 9. No verso 9 diz: Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Quer dizer, esses não são filhos de Israel, não são judeus, nem de Zebulon, Benjamim, de Judá, não. São de outros povos, são gentios, de outras nações, tribos, povos e línguas. O texto deixa claro que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, do Mashiach, trajando compridas vestes brancas e com a palma nas mãos, e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Elohim, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 seres viventes, prostaram-se diante do trono sobre o rosto e adoraram a Hashem, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça e honra, poder e a força ao nosso Elohim pelo século do século. Amém. O que eles estão falando? O que eles estão fazendo? Exatamente o que está escrito lá em Isaías 56. Adorando e servindo ao Eterno no seu templo, na sua face, no seu trono. São pessoas que lavaram as vestes no sangue do Mashiach. Onde está escrito isso? No versículo 14 em diante: Respondi: Meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, no mérito do Mashiach. Nós acabamos de ler que o Mashiach veio para levar a Torá para as nações, a justiça ao mundo, né? Vamos continuar. Não parou ainda. Mashiach, em sua pregação, né, se lê aí o Novo Testamento, você vai ver várias vezes que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O que significa isso?
Israel teve ao todo, até os dias de hoje, cerca de 4 exílios, quando eles foram invadidos porque erraram e foram mandados literalmente para fora da terra de Israel. E são esses: o exílio da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e Roma. 4 são os exílios dos filhos de Israel. E nesses exílios, quando eles voltavam para a terra de Israel, nem todos voltavam. A maioria ficava. Tanto que a comunidade na Babilônia era uma das maiores comunidades israelenses, né, de judeus fora de Israel, onde até foi composto o Talmud babilônico. Então muitos israelitas se perdiam e muitos se assimilaram. Foi o caso do Holocausto. Tinha tanto judeu na Alemanha que muitos até estavam perdendo os nomes judaicos. Casaram com qualquer mulher dos alemães e perdiam os nomes e se assimilavam cada vez mais. Essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel, ao qual o Mashiach disse que ele veio. Esse é o propósito do Mashiach. Uma coisa que é difícil para o cristão entender é o que eu vou explicar agora. Por que essas pessoas estavam no exílio? Estavam no exílio por causa dos erros dos antepassados dela. Porque os antepassados negaram a Torá, apedrejaram os profetas, largaram os preceitos, então estavam sofrendo consequência. E esse erro estava à frente dos olhos do Eterno. E aquilo era justo. Porque como seu pai e sua mãe negou a Torá, então agora, por consequência disso, você vai viver no exílio. É o que está escrito no livro de Deuteronômio, mostrei até no vídeo passado, o Holocausto. Então esse povo estava perdido e tinha uma dívida enorme. Quem pagou essa dívida? O Mashiach. O Mashiach, quando morre, o seu mérito é tão grande, né, já que ele nunca pecou, nunca transgrediu, o mérito que ele traz para o mundo é tão grande, a brahá, a bênção, é tão grande, que todas essas transgressões foram pagas. E todas as transgressões depois podem ser pagas. Mashiach substitui o cordeiro no Yom Kippur. É isso que fala a carta de Hebreus. Leia Hebreus direto, do 1 ao 8, você vai ver isso. Esse é o propósito de Israel, do Mashiach. Que por causa da morte dele, nós podemos fazer techuvá. Você que é a ovelha perdida da casa de Israel, pode fazer techuvá. Onde você pode ver isso? A mulher samaritana. A mulher samaritana não era do povo de Israel. E ela vem pedir um milagre. Ela fala, não, eu vim, não é justo eu tirar do pão, o pão dos filhos, quer dizer, os filhos de Israel, e dar para os cachorrinhos. Mas ela usa de astúcia e questiona, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Então você vê que o mérito do Mashiach é tão grande que os filhos comem na mesa e até aqueles que não são filhos comem das migalhas. Por isso que você vê nessas religiões milagres, que usam até o nome do Mashiach, milagres, isso são migalhas. Porque o pão de verdade é a Torá, e isso é para os filhos. Ok? Então vamos continuar. Então ele veio para pagar essa transgressão que levou a ter exilados Israel, as ovelhas perdidas de Israel, e o mérito dele é tão grande que abraça o mundo todo. Todas as pessoas podem fazer techuvá, todas as pessoas podem reconhecer o Eterno, basta querer. Há perdão para as transgressões. E é tão grande esse mérito que até mesmo o judaísmo não crendo no Mashiach, eles dizem que quando o templo caiu, Rabino Akiva, o Rav Akiva, um dos principais do judaísmo, estava rindo, né, e andando pelos templos. Ele viu uma raposa ali nos destroços do templo e começou a rir. E aí perguntaram para ele, por que você está rindo? E ele falou, porque agora começou a era em que nós podemos expiar as transgressões somente pela reza, não necessitando de sangue. Aquela promessa de Daniel, né, o fim da iniquidade. E eu vou estar lendo aqui aonde se baseiam para falar que hoje até só pela reza, quer dizer, levantar de mãos, você pode expiar essas transgressões sem necessidade de mais ter aquele ritual do Yom Kippur hoje em dia, né? Mas esse mérito tem fim. Quando esse mérito acabar, aí vem o mundo vindouro, e o templo de novo, etc. Coisas que vocês ainda vão aprender nesse canal. Diz assim, quando pecarem, tem 1 Reis 8, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles,
e os entregarem às mãos dos inimigos, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se arrependerem, na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, retornarem a ti com todo o seu coração, e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem rezas a ti voltados, para a direção da sua terra que deste a seus pais. Por isso que nós oramos em direção a Israel. Para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei o teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, e na sua oração e a súplica, e faz-lhes justiça, e perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. É o próprio rei falando sobre isso, né? Vamos continuar. Aí você vai falar, mas então agora nós podemos fazer techuvá e voltar ao eterno, mas eu acredito que o Mashiach veio abolir a Torá, não tem essa não tem mais que cumprir lei não, isso aí está errado, eu sou cristão, nova aliança, né? Nova aliança, não tem essa mais não, tem muita gente assim. Mas agora eu vou explicar que nada disso é verdade, sinto muito se você acreditou nisso até agora, isso é uma mentira. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 17, diz assim, não cuideis que eu vim destruir a Torá e os profetas, eu não vim anular, mas eu vim cumprir. E esse cumprir, no grego, que foi escrito, tem a noção de completá-la, torná-la plena. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio serão me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. O que é um jota e um tio? Como foi traduzido para o grego, perde um pouco do significado. Mas vou colocar aí na tela. As letras hebraicas têm o Yud, que é a menor letra, e todas as letras têm um enfeite. A Torá tem um enfeite, as letras. E ele está falando desses enfeites e desse Yud, né, que são as menores coisas que tem na Torá. Então quer dizer que nem a menor coisa da Torá vai ser abolida. Olha só. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado do menor nos reinos dos céus. No texto hebraico do Novo Testamento, que foi preservado por Baal Shem Tov, Baal Shem Tov não, mas foi preservado por Shem Tov só, o nome dele é Shem Tov, não é o líder da Hassidut. Durante as disputas, esse texto hebraico é um dos menos corrompidos que existe. Lá está escrito, não menor, mas será chamado mentiroso no reino dos céus, o que faz sentido, né? Porque menor, quer dizer, mesmo que você pregue contra a Torá, você vai entrar no reino dos céus? Quando acabamos de ler que não é assim? Não, está errado. E sim, mentiroso seria a tradução certa. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino do céu. Está escrito lá em Terrilim 119, leia o Terrilim 119, Salmo 119, está escrito que a sua Torá é a justiça. Ok? Vamos continuar. Então já deu para ver que Mashiach não veio abolir Torá nenhuma. Isso conforme vocês forem acompanhando o canal. Eu sei que tem outros textos, tipo Romanos, Gálatas 3:10 e etc, que dão essa intenção. Mas acreditem em mim, tudo isso ou é má tradução, ou é má interpretação, né? Ou coisas que não foram ditas. E isso, conforme o tempo, eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo tem até um vídeo que foi marcado de Gálatas 3, foi marcado para o dia 18. Esse vídeo. E eu vou estar comentando só Gálatas 3, para vocês verem a enganação que foi feita em cima disso, né? E já estamos chegando lá na enganação. Lá em Mateus 7, no versículo 21, está escrito, nem todo aquele que me diz, isso ele está falando na época da volta do Mashiach, né? Da segunda volta. Nem todo o que me diz,
Senhor, Senhor, ou em hebraico, Rabi, Rabi, Mestre, Mestre, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai estará nos céus. Prestem atenção a 2 detalhes nesse verso. É aquele que me diz Senhor, Senhor. O judeu, ele não vai falar pro Mashiach hoje, Senhor, Senhor, porque o judeu ortodoxo, ele nem crê no Mashiach, então ele não está falando de judeus. Mas ele está falando de pessoas que não vão orar para Hashem, mas vão orar para ele. E vão dizer, Senhor, Senhor. Aí ele fala, não entrará no Olam Rabá, que é o reino dele, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do Eterno? Tehillim, Salmos. A vontade do Eterno é que a gente obedeça os mandamentos. E ele continua. Muitos me dirão naquele dia, quer dizer, no dia final. Senhor, Senhor, mais uma vez, referência ao Mashiach e não ao Eterno. Não profetizamos nós no teu nome, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. Então me diz, quem é que diz, que profetiza no nome do Mashiach, cura no nome do Mashiach, prega no nome dele, expulsa no nome dele. Não é no nome de Hashem, do Eterno, mas é no nome do Mashiach. Quem faz isso? As religiões idólatras. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. Eu sei que na tua Bíblia está escrito iniquidade, mas a palavra que está aí por trás é a palavra anomia, do grego. Anomia, que significa aquele que está oposto à Torá, oposto à lei. Que nomos é lei, e a é uma coisa, é como se você estivesse contra. É alguém que está contra a Torá, alguém que está fora, alguém que está transgredindo. Ok? Eu vou colocar aí na tela também esse significado, essa palavra e tal, para que você veja. Depois você pesquisa. Vamos continuar. Agora vamos falar de João e Yohanan. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando só base no Novo Testamento, mas eu estou colocando só as mais relevantes. Depois eu vou fazer um estudo de cada uma, de todas, né? Vou abranger todas. No Novo Testamento, lá em 1 João 3, no verso 2, diz: Amados, agora somos filhos do Eterno, ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer um que nele tem a esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratique pecado também pratica a transgressão da Torá, porque pecado é transgressão da lei, transgressão da Torá. Colocar aí em grego para você ver o que realmente está escrito. E não essa tradução portuguesa que você tem em irmãos, no celular, etc. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu, não conheceu. O que é pecado? É a transgressão da Torá. Como eu disse para vocês no vídeo passado, Torá vem do Yará, que significa acertar o alvo. E pecado é errar o alvo. Então todas as vezes que você, por exemplo, transgride o Shabat, você errou, você transgrediu, você pecou. Toda vez que você come porco, você pecou. Ok? Que fique isso bem claro na sua mente. Vamos continuar. A gente está quase acabando já. Aí você vai falar para mim, mas eu tenho o Espírito do Eterno. Eu tenho o Espírito do Criador. Vamos ver para que serve o Espírito do Eterno? Abra a sua Bíblia em Ezequiel. Vamos ver agora. Você vai ver se você realmente tem o Espírito do Eterno. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, no capítulo 25. No versículo, 25. Está escrito: Então espalharei água pura sobre vós. Lembra que eu falei para vocês que Torá quer dizer água? Torá e água é a mesma coisa? Sempre é ligado Torá e água, porque a água refresca, a água nutre o corpo, assim como a Torá. E ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. Então o Eterno vai te dar um novo coração,
para você observar os mandamentos dele. Ok? O Espírito do Eterno serve para levar o homem a transgredir menos. Vamos lá para a última. Você que diz que está na nova aliança. Estamos acabando. Abra em Jeremias 33, 31, que diz: Eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para tirar a terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o Elohim, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, e nem alguém a seu irmão, dizendo: conheci o Eterno, porque todos vão me conhecer, desde o menor deles até o maior, diz Hashem, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei das suas transgressões. Esse concerto em hebraico está escrito Brit Hadashah, que é o nome do Novo Testamento em hebraico. Nova aliança, que também envolve em obedecer a Torá. Então, meu amigo, se você não está obedecendo a Torá, estudando a Torá, você não tem o Espírito do Eterno, você também não está na nova aliança. A nova aliança envolve obediência à Torá. Todos esses pontos aqui são só iniciais. Depois eu vou fazer, o próximo vídeo vai ser explicando Atos 15. Você não pode perder, ok? Explicando Atos 15. E para finalizar, vou ler uma carta aqui para vocês. Essa carta foi achada com Clemente de Roma, que foi aluno do apóstolo Paulo. Guardou muitas cartas do apóstolo Paulo, inclusive algumas aí estão no Novo Testamento. E é uma carta que foi Pedro que escreveu a Tiago. Depois eu vou disponibilizar aí o link. E nessa carta, Pedro, ele fala de muitas coisas e fala exatamente do que estava acontecendo na época, que eles estavam dissimulando as palavras de Pedro e ensinando que não se devia obedecer a Torá, exatamente o que o cristianismo faz hoje. Ensinando que você que quer ser salvo pelo Eterno, que está no Olam Rabá, no mundo vindouro, não pode estar com a Torá. E quem disse isso foi Pedro, foi o Tiago, foi o Paulo, foi o fulano. Quando nada disso era verdade. Incrível, que isso o apóstolo ainda estava vivo. Mas vamos ler aqui. Ele diz para Tiago. E quem é Tiago? Yaakov, o Justo, se você quiser pesquisar aí no Google. Irmão do Mashiach, foi quem liderou o movimento messiânico depois que Mashiach morreu. Foi Yaakov o Justo, não foi Pedro. Na história da Igreja Católica, mentira. Quem liderou foi Yaakov. Ele foi reconhecido até pelos outros judeus que não criam no Mashiach. Ele era muito respeitado, ele tinha uma sinagoga em Jerusalém. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia. Sabendo, meu irmão, seu ávido desejo, depois daquilo que é para a vantagem de todos nós, eu imploro e suplico que não comunique nenhum dos gentios os livros de minha pregação que eu enviei a você. É o Pedro que está falando isso. Nem nenhum de nossos da própria tribo antes do julgamento. Mas se alguém foi provado e achado digno, então comete-os a ele. De maneira em que Moshe entregou seus livros aos 70, que sucederam à sua cadeira. Portanto, também o fruto dessa advertência aparece até agora, pois seus compatriotas mantêm a mesma regra de monarquia e política em todos os lugares. Está falando de judeus. Sendo incapazes de qualquer maneira de pensar de outro modo, ou de serem levados para fora do caminho das escrituras, da Torá, que indicam muito. Só lembrando, não havia Novo Testamento nessa época. Pois, de acordo com a regra entregue a eles, eles se esforçaram para corrigir as discordâncias das escrituras, sem qualquer por não conhecer as tradições, olha só, tradições, é confundido com várias declarações dos profetas. Portanto, eles não cobram ninguém para ensinar, a menos que ele tenha aprendido primeiro como as escrituras devem ser usadas, e assim eles têm dentre eles um Elohim, uma Torá e uma esperança. Olha só o que Pedro está dizendo. A fim de que assim também possa acontecer àqueles entre nós,
quanto a esses 70, dar os livros de minha pregação, Pedro, a nossos irmãos, como semelhante mistério de iniciação, para que eles possam doutrinar aqueles que desejam tomar parte no ensino. Por quê? Se assim não for feito, nossa palavra da verdade será dividida em muitas opiniões, que acontece hoje. E isso eu sei, não como sendo um profeta, mas como já vendo o começo deste mal. Pois alguns dentre os gentios rejeitaram a minha pregação legal, ligando-se a certas pregações sem Torá, insignificantes do homem que é meu inimigo. Quem é esse cara? Pode ser Inácio de Antioquia. Depois pesquisem sobre ele. E estas coisas, algumas tentaram, enquanto ainda estou vivo, para transformar minhas palavras por certas, várias interpretações para a dissolução da Torá. Como se eu também fosse de tal mente, mas não proclamei livremente. Quer dizer, tipo assim, Pedro quer abolir a Torá, mas pô, ele é judeu, ele não pode, né? Mas a gente interpreta ele dizendo que ele aboliu a Torá. Exatamente o que o cristianismo faz hoje em dia, meus queridos. O que Hashem me proibiu, para tal coisa deveriam agir em oposição à Torá de Hashem, que foi falada por Moshe, e foi testemunhada pelo nosso Senhor a respeito da sua eterna continuidade. Pois assim falou, passarão os céus e a terra, mas de maneira alguma passará a Torá, só um Yud e um Tio. Eu acabei de ler isso para vocês. E isto ele disse, para que todas as coisas pudessem acontecer. Mas este homem professando, eu não sei como, para conhecer minha mente, compromete-se a explicar minhas palavras que eles ouviram de mim mais inteligentemente do que eu a falei, dizendo aos seus catecúmenos que este é o meu significado, que de fato eu nunca pensei, mas se, enquanto ainda estou vivo, ousarem me enganar, quanto mais os que vivem depois de mim irão fazendo. Ok, depois disso ele fala muitas coisas, eu vou passar esse link para vocês, quem sabe até faço um estudo sobre essa carta, mas agora não vale a pena ler. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou destraduzindo o cristianismo e mostrando para você a verdadeira interpretação da Brit Hadashah, do Novo Testamento e de tudo isso. Eu espero que isso seja um aviso para você. Você está sendo enganado pela igreja. Acorda. Você precisa retornar a Torá, ser monoteísta, ter a fé de Avraham, guardar Shabat, parar de comer coisa imunda. E conforme o tempo vai passando no canal, eu vou explicando tudo e tudo de novo. Interessante que já na época de Pedro tentaram deturpar as palavras dele. Imagina hoje, 2000 anos depois. Então vai ser difícil isso, mas eu vou fazer conforme a Hashem for me dando força e vontade, para que vocês entendam toda a Brit Hadashah, entendam a Torá, e depois esse curso inicial de Torá, vocês possam começar a acompanhar as parashás. Sem esse curso, não adianta ir para a Torá. Tem que primeiro descatolizar, tem que primeiro despaganizar, começar a servir a Hashem. Eu sei que ficou muitas dúvidas, eu sei que ficou muitas indagações, o vídeo ficou enorme, eu sei, mas que a Hashem te abençoe. Não descurta esse link, não descurta esse canal, espere o término dessa série, todas as suas dúvidas serão tiradas, pode ter certeza. E eu vou responder Romanos, Gálatas 3, e o fulano de tal que diz que a lei foi Romanos 10, e um monte de gente aí, mesmo que essa carta de Pedro aqui, né, que é a carta dele mesmo, tem muita gente que nem vai acreditar em Pedro, vai preferir acreditar na igreja. Ok, mas vamos devagar. E logo, logo, acredita em mim, você, assim como eu, vai se tornar um monoteísta. Que a Hashem abençoe todos vocês. Até a próxima. Não percam a próxima aula.